Uma pergunta que eu recebo muito é: Ana, o que é uma crença? Uma crença nada mais é do que um pensamento que você repetiu tantas vezes na sua cabeça, ou que repetiram para você, que você pegou aquilo, internalizou e passou a aceitar como uma verdade. Por exemplo, vamos dizer que quando você era pequena, você queria uma Barbie de presente. E a sua mãe virou para você e disse que não ia te dar a Barbie porque você estava com nota baixa na escola e que, portanto, você não estava merecendo. Ou que ela não ia te dar aquela sobremesa que você estava desejando tanto porque você não tinha terminado a sua comida. Então, você não merecia a sobremesa. Esse é o tipo de situação ou de frase que se repetiu inúmeras vezes durante a sua infância. E você cresceu acreditando que não era merecedora de ter aquilo que você deseja. Ou que precisa sempre fazer algo que você não quer para merecer aquilo que você quer. Mas essas memórias, elas estão tão enterradas no seu subconsciente que você nem sequer se dá conta do impacto que elas têm na sua vida hoje. E essa crença, ela te impede de obter coisas na sua vida com facilidade. Você precisa fazer muito para merecer e ainda assim, muitas vezes, você não se sente merecedora. Se algo vem para você com facilidade, você logo dá o jeito de se sabotar, porque é bom demais para ser verdade. Agora, imagina quantas crenças estão aí dentro de você te impedindo de viver a vida que você sonha. Eu queria compartilhar agora uma história pessoal minha. Certa vez eu trabalhava num restaurante de luxo em uma das marinas mais caras de Malta. E era o meu segundo mês de trabalho. E eu já estava me sentindo exausta, porque eu trabalhava de 10 a 12 horas por dia, 6 dias por semana, em um ambiente estressante, onde eu estava sempre sob pressão. E no único dia livre que eu não tinha nem vontade, nem ânimo para sair da cama. Eu passava o dia inteiro chorando. Eu ia trabalhar no dia seguinte me arrastando, sem a menor vontade de ir. E quando eu voltava, eu já estava embriagada normalmente e eu tinha uma dificuldade enorme de conseguir dormir. Eu lembro que eu tinha 2 colegas de trabalho e que eles não entendiam muito bem inglês, então tinha também muita frustração, porque eu não conseguia me comunicar bem com eles. E além disso, eles não me respeitavam, por eu ser mulher, por eu ser muito mais nova. E, enfim, eis que chegou o dia de eu receber o meu pagamento, que nem era muito, pra falar a verdade, eram 1.200 euros na época. E a dona do restaurante vira pra mim, me dá apenas metade do valor combinado e com a maior cara de pau, ela olha e me diz que não pode pagar tudo hoje porque ela tá sem dinheiro. Enfim, eu via o estilo de vida que ela levava e então eu sabia que isso não era verdade. E também tinha uma garçonete, inclusive brasileira também, que ela vinha quase todos os dias ali no restaurante para tentar receber o pagamento dela. E ela tinha
a mesma desculpa. Então, naquele momento eu senti que eu estava sendo feita de idiota, mas eu resolvi ficar mais uma semana para ver se ela ia me pagar o que faltava. E nada, óbvio. Eu estava me sentindo esgotada em apenas 2 meses de trabalho, ou seja, aquilo não era sustentável a longo prazo. E ainda por cima, eu não estava recebendo o que a gente havia combinado, que era a única razão para eu estar trabalhando, né? E eu lembro de me sentir tão frustrada, tão desvalorizada naquele momento, que foi ali que eu tomei uma decisão, que eu não ia mais trabalhar em cozinha, que aquele era o basta para mim. E que então eu ia finalmente criar o meu próprio negócio, e que eu jamais faria o mesmo com ninguém. Hoje, 10 anos depois de ter mergulhado muito profundamente em mim e estudado com consistência os mecanismos da mente e o comportamento humano, eu vejo que esse tipo de situação se repetiu muitas vezes durante a minha jornada, até o dia que eu consegui entender que essas situações, elas estavam querendo me trazer um ensinamento. Elas eram espelhos do meu subconsciente, tentando me mostrar o quanto eu não acreditava que eu fosse merecedora de receber o que era justo, de ter algo com mais facilidade, de ser respeitada pelo meu trabalho, que eu precisava me sacrificar muito para receber o mínimo. E olhe lá. Então eu precisei encontrar a crença que estava gerando todas essas situações na minha vida, para então poder ressignificar e introduzir uma nova programação de merecimento, de alto valor, de recebimento, de facilidade. E talvez você esteja se perguntando agora, mas então como que eu faço para identificar e ressignificar essas crenças dentro de mim? Um exercício que eu faço muito para a identificação de crenças é simplesmente fechar os olhos e pensar no momento em que algo indesejado aconteceu. Vamos dizer que você recebeu uma conta inesperada para pagar. Volta naquele momento, entrando na cena, você procura identificar quais foram os sentimentos que surgiram naquele exato momento. Quem sabe você sentiu irritação, tristeza, frustração. Vai anotando tudo. E quais foram os pensamentos ou as frases que surgiram? Por exemplo, não sei, eu nunca tenho dinheiro suficiente. Ou quanto mais trabalho, mais conta eu tenho para pagar. Ou então, eu não dou conta mais de pagar tudo. A vida é injusta. Eu não sei mais o que fazer para pagar tudo isso. Anota tudo que vier na sua mente. Essas são as crenças que você tem relacionadas às contas e ao dinheiro, por exemplo. Então, agora que você tem todas as crenças, como ressignificar elas? Você vai escrever exatamente o contrário, ou a crença que você deseja ter no lugar. Por exemplo, eu agradeço por sempre ter dinheiro em abundância e poder honrar todas as minhas contas. Quanto mais dinheiro sai, mais dinheiro entra. Ou
A vida está sempre me abençoando com novas maneiras de prosperar. Isso cria um novo caminho neural no seu cérebro e dá início a um processo de reprogramação. Agora, tudo que você precisa fazer é condicionar a sua mente à sua nova maneira de ver a vida. E cada vez que o velho pensamento surgir, você vai substituí-lo pelo novo. E em pouco tempo você vai começar a ver os resultados incríveis. No começo, eu sei que pode parecer que você está mentindo para você mesma. Mas lembra de uma coisa: tanto a dúvida quanto a fé exigem que você acredite em algo que você não pode ver. É você quem escolhe.